Bom, pessoal, vamos começar o nosso caso clínico de hoje. Esse é um caso clínico que eu passei para vocês, de um paciente que operou de piometra, mas não respondeu ao tratamento com cefalotina, né? Então, duas coisas chamam a atenção nesse caso. Primeiro é o uso de anticoncepcionais. Se você ainda tem dúvida por que o anticoncepcional influencia no desenvolvimento de piometras, é porque é uma bomba de hormônio e ele é rico em grande quantidade de progesterona. A progesterona é o principal hormônio que atua e influencia para você desenvolver uma piometra, tanto em cães quanto em gatos. Por quê? Porque todas essas funções do hormônio da progesterona têm como objetivo desenvolver o útero para que ele seja propício para o desenvolvimento do feto. Só que da mesma maneira, transforma o útero em um ambiente totalmente propício para uma fixação e uma multiplicação bacteriana. Então, por isso que a progesterona é tão importante para você desenvolver um processo de piometra. Então, você pode ter uma dúvida, por que gato tem menos piometra que cães? Porque para a gata entrar na fase de produção de progesterona, na fase lútea, ela precisa ter acoplo. Então é bem mais difícil você encontrar gatas com piometra. Você pode ter na sua rotina, você pode encontrar gatas com desenvolvimento de piometras idiopáticos? Pode sim, mas são situações extremamente mais raras, ok? Mas pode ocorrer. Outra coisa que chama muita atenção é a antibiótico terapia que foi usada no nosso paciente. Uma coisa que é importante vocês saberem é que a principal bactéria causadora da piometra em gatas é a Escherichia coli, tá bom? Existem outras? Sim, só que aqui a gente tem Pseudomonas proteus, também são enterobacterias, da mesma família do Escherichia coli. E eu coloquei Escherichia coli duas vezes para você nunca esquecer que ela é a principal, né, a principal responsável pela piometra. E eu deixei isso bem enfatizado pelo motivo de que a Escherichia coli e as outras enterobacterias são extremamente resistentes já a cefalosporinas de primeira geração, como o caso da cefalotina, e outros antibióticos como a ampicilina. E aqui eu dou uma ressalva, além de tudo isso, a cefalotina é um antibiótico utilizado, recomendação que se utilize de 8 em 8 ou de 6 em 6. O colega utilizou de 12 em 12, então além de ter utilizado um antibiótico não ideal, foi utilizado uma frequência indevida também. Certinho? Isso influenciou consideravelmente para o paciente não ter uma melhora. Se você pegar esse artigo de 2005, em 2005 esse artigo é um artigo muito bom sobre piometra, se vocês quiserem ler, tá? E apesar de ser de 2005, nessa data eles já falavam nesse artigo que cefalotina não funcionava em gatas com piometra. A gente está em 2019, se 2005 não funcionava, imagina agora em 2019, aí que não vai funcionar mesmo, tá? Se que o DOI dele, se vocês quiserem colocar no Sci-Hub para baixar esse artigo, tá bom? Então, ainda mais que esse nosso paciente, olha só, tinha 35 mil leucócitos, 5% de bastonete. Era um paciente, pessoal, que tava com uma infecção bem considerável. Por mais que você tenha tirado o foco de infecção, que era o útero, você ainda tinha uma infecção sistêmica já considerável. E isso fez com que o uso da cefalotina fosse ineficaz nesse paciente, tá bom? Então, quando me chamaram para pedir uma segunda opinião, só um minutinho, eu estou gravando uma aula para o pessoal aqui. Então, o que que... Olha só, danada! Vamos voltar aqui, a minha vai dar um tempinho para a gente agora. Então, qual que foi a conclusão do nosso caso? O que eu fiz quando eu cheguei lá? A primeira coisa foi mudar o antibiótico. A gente colocou ceftriaxona, colocou 30 mg por quilo, uma cefalosporina de terceira geração, muito mais potente, né? Outra coisa, esse animal já estava quase 4 dias sem comer. Então a gente mudou, colocou uma sonda nasoesofágica, começou a alimentação até ter uma resposta antibiótica adequada, uma resposta que a gente quisesse. Né? A gente coletou material para hemocultura, só que graças a Deus esse nosso paciente melhorou antes que a hemocultura saísse com o uso da ceftriaxona, então não foi necessário. Mas quando saiu a hemocultura, pessoal,
eu revelo que a bactéria que cresceu foi uma bactéria que provavelmente não era do útero. A coleta para hemocultura tem que ser assim, extremamente delicada e por mais que a gente tenha tomado todos os cuidados nesse momento, cresceu uma bactéria que provavelmente veio de contaminação da hora da coleta, tá bom? A gente poderia usar outros antibióticos? Pode. A amoxicilina com clavulanato é muito bom nessas situações. Quinolonas, né, enrofloxacina, ciprofloxacina, aqui tem que tomar cuidado com a enro, todo mundo sabe da cegueira que a enrofloxacina pode causar, mas ela pode ser um antibiótico utilizado, ciprofloxacina, marbofloxacina. Existem outros como clorofenicol, é um bom antibiótico? É sim um bom antibiótico, só que é um antibiótico que tem aceitação menor para o gato, então a gente utiliza antibióticos mais comuns, ceftriaxona, uma marbofloxacina, uma amoxicilina com clavulanato. Tá bom? É mais interessante, mas se você está numa situação que você tem uma gata com piometra nessa situação, você só tem um enrofloxacino e só tem uma cefalotina, talvez a gente use a enrofloxacina de uma maneira ideal, com controle. Lógico que você nunca vai fazer por via endovenosa 5 mg por quilo, tá bom? Vai fazer uma dose muito menor por via oral, provavelmente, para evitar que você tenha um problema de cegueira. E depois de 48 horas, o animal melhorou, voltou a se alimentar e a gente deu alta para ele. 10 dias depois ele voltou para fazer o hemograma de manutenção para ver como estava a infecção e retirar os pontos, né? Que deu 14 dias aí do início do tratamento da cirurgia e o hemograma apresentou normal, sem nenhuma alteração. Então esse foi o caso da semana, tá? Eu queria discutir com vocês duas coisas, o uso do anticoncepcional, por que acontece, estimula, influencia a desenvolver piometra nesses pacientes, se alguém tiver alguma dúvida, e a antibiótico terapia indevida que foi utilizada. Então agora vocês já sabem que cefalosporinas de primeira geração e outros antibióticos como ampicilina não devem ser usados. Eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos para vocês essa semana e até o caso da semana que vem.